Olá, eu sou a Priscila e esse é o nosso devocional diário. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 12 do livro de Atos e eu quero incentivar você a compartilhar esse áudio para o máximo de pessoas que você puder. Atos 12 nos apresenta um cenário até mesmo tenso e sombrio. Herodes, com o intuito de agradar os judeus, inicia uma perseguição contra a igreja. Tiago, irmão de João, é morto à espada e Pedro, um dos principais líderes do movimento cristão, é preso com a mesma intenção: eliminá-los publicamente. Mas Deus escreve sua história no meio das impossibilidades humanas, e este capítulo é um retrato de como o céu interfere na terra quando o povo de Deus ora, e de como mesmo os grilhões mais pesados e os portões mais trancados não são barreiras para o agir divino. Veja no versículo 1 e 2 que Tiago é morto, a igreja perde um dos seus primeiros apóstolos e Deus não o impede. Esse detalhe nos lembra que nem sempre Deus responde como esperamos, não é mesmo? Tiago morre, Pedro é preso e a igreja não tem garantias do que vai acontecer. Mas mesmo quando Deus parece estar em silêncio, ele continua soberano. Nem sempre ele nos livra da fornalha, mas ele sempre está conosco dentro dela. E a fé madura é aquela que persiste, mesmo quando não compreende. Versículo 5, a gente percebe que a igreja não se organiza em protestos nem fuga. Ela se volta para o único lugar onde o verdadeiro poder habita, a oração. E o texto diz que havia oração incessante a Deus por parte da igreja e a favor dele. A oração é a arma dos santos, é a arma da igreja. É a resistência silenciosa, mas poderosa que nós temos. Quando nós oramos, nós colocamos os céus em movimento. A prisão de Pedro revela que quando o povo ora, Deus age, mesmo quando não percebemos de imediato. Nos versículos 6 a 11, nós vemos que Pedro está dormindo entre dois soldados, preso com duas correntes. Os guardas vigiam a porta. E aí o anjo do Senhor aparece, luz brilha na célula, as correntes caem, as portas se abrem. Pedro caminha como quem sonha até perceber: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo. Deus é especialista em libertações impossíveis. O que Pedro não podia fazer e ninguém mais podia, Deus fez. Mas é importante a gente notar, isso não aconteceu porque Pedro teve fé suficiente ou porque fez uma campanha. A razão está no verso 5, oração incessante. Nos versículos 12 a 17, Pedro vai à casa de Maria, onde muitos estavam reunidos orando. Rode, ao ouvir sua voz, se alegra, mas ninguém acredita. Estavam orando, mas não estavam esperando. Deus respondeu além da expectativa. Quantas vezes nós oramos por libertação, transformação ou cura, mas duvidamos do que de fato Deus pode fazer? Esse texto nos ensina muito que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, conforme Efésios 3:20, mesmo quando a nossa fé é pequena. Nos versículos 18 a 24, enquanto Herodes tenta silenciar a igreja, Deus o silencia. Ele é ferido por um anjo e morre comido por vermes. E o verso seguinte é marcante: entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. A perseguição não impediu a palavra, a prisão não calou o testemunho, a espada não matou a esperança. A palavra de Deus cresce em meio às dores porque ela é viva. Atos 12 é um lembrete poderoso de que Deus nem sempre age como nós queremos, mas Ele sempre age com propósito. A oração é a nossa arma mais eficaz e nada pode impedir a ação de Deus, nem prisões, nem guardas, nem reis. A palavra de Deus continua avançando mesmo quando tudo parece que está perdido. Portanto, meu querido, se hoje você se sente cercado, preso ou sob pressão, lembre-se, Deus ainda envia os seus anjos, Ele faz o impossível e enquanto nós oramos, Ele age. Por isso nós vamos orar nesse dia. Senhor, hoje reconhecemos que muitas vezes somos como aquela igreja que ora, mas tem dificuldades de acreditar na resposta. Perdoa a nossa incredulidade. Ensina-nos a confiar mesmo quando não entendemos os teus caminhos. Dá-nos a fé, Pai, para continuar orando com fervor, mesmo quando tudo parece contrário.
Nós pedimos ao Senhor que nos liberte de toda prisão interior, de todo medo, de toda desesperança. Assim como fizeste com Pedro, envia a tua luz nas prisões que nós carregamos. Que as correntes caiam, que as portas se abram e que possamos caminhar confiantes em tua direção. Pedimos ao Senhor que fortaleça a tua igreja, que faça a tua palavra crescer em nós, por meio de nós, que nós possamos viver de tal forma que o mundo saiba que tu ainda é o Deus que age nos impossíveis. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e nós nos vemos amanhã.